Estamos aqui com o nosso texto de capa de hoje. E hoje nós vamos conversar sobre uma indenização que o banco teve que pagar para um correntista e vocês vão saber daqui a pouco por quê. Antes disso, eu quero cumprimentar muitos aniversariantes de hoje, né? Quem são? Quero falar, tô vendo aqui no Facebook, no meu Facebook, eu quero cumprimentar o Eduardo Guedes Cunha, o Igler Miguel, que é corretor de seguros, o Antônio Saad, o Márcio Alemão Paula, o João Cosme Lancete, a Edna Peão e a Luíse Bittencourt. Quero mandar um imenso de um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que o caminho de vocês seja colorido, pleno, iluminado, tá bom? Esses são os votos aqui do nosso programa Viva a Vida com a doutora Virgínia Machado. E com relação à nossa notícia de hoje, aqui no nosso texto de capa, porque nós temos aqui jurídicos, né? O texto de capa, ele na verdade ele comenta muitas notícias jurídicas, de precedentes jurídicos, mas de causas assim, de pessoas que a gente não conhece, de pessoas que trazem precedentes jurídicos com processos que elas entraram. E no quadro Advogada Explica, especificamente eu respondo as dúvidas dos internautas, tá? E das pessoas que ligam aqui na rádio, deixam as suas dúvidas sobre as inúmeras matérias que a gente posta lá na página Advogada Explica Doutora Virgínia Machado, que é lá do Facebook. Então, Facebook / Advogada Explica Doutora Virgínia Machado, e também no nosso canal do YouTube, Advogada Explica. Então, a pessoa deixa lá a sua dúvida jurídica e eu respondo no quadro Advogada Explica. E hoje, nesse quadro, que é o texto de capa, que é o nosso primeiro quadro, na verdade, a gente abre o programa com ele, eu quero conversar com vocês sobre uma notícia jurídica que virou um precedente, que serve para a gente estar aí utilizando para o nosso dia a dia, se for necessário. É do Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal e o título é o seguinte: banco é condenado por reter a totalidade de valores em conta corrente para quitação de dívida. O que aconteceu aqui, gente? O autor da ação, ele afirmou que, diante de uma dívida contraída com o Banco do Brasil, que entendia estava sendo cobrada de forma indevida, ele resolveu transferir a sua conta para outra instituição bancária. Conta, entretanto, que foi surpreendido posteriormente com o bloqueio dos valores que estavam na conta originária, oriundos de verba salarial. Gente, a conta dessa pessoa era no Banco do Brasil e era uma conta salário. Ele recebia o salário dele nessa conta. Só que ele devia para o Banco do Brasil. E eles estavam ali no litígio, porque ele entendia que não devia o valor que estava sendo cobrado, e o banco tirou todo o dinheiro dele, colocou numa outra conta em outra instituição financeira. Tá? Só que o Banco do Brasil, para buscar o pagamento dessa dívida, foi lá e pegou todo o dinheiro que estava na conta salário dele. Olha que absurdo. E aí, a gente fica na mão dos bancos mesmo, né? Incrível. E aí, aqui nesse processo, o que é que o desembargador, na verdade, o juiz titular aqui do 7º Juizado lá do Distrito Federal, ele ressaltou que a conta corrente em questão tratava-se de conta salário e que inexiste a possibilidade contratual do banco em providenciar bloqueio de qualquer valor. O que existe é possibilidade de débito em conta, mas respeitando as verbas necessárias para a manutenção da parte, disse o juiz, que acrescentou não ser esse o caso por tratar-se aqui de puro bloqueio. Essa espécie de congelamento de valores, explicou o juiz, não é feito nem pelo Poder Judiciário, que, querendo a penhora de algum valor, manda depositar em conta judicial para evitar prejuízo ao devedor. Isso é condenar a parte, ou seja, a pessoa aqui, o correntista,
privação desses valores e impedir qualquer remuneração desse dinheiro. Isso ninguém faz. A atitude do banco é abusiva, pois não existe permissivo legal, ou seja, não existe lei que autorize o banco a fazer isso, tá? Para bloquear o dinheiro, o que agrava por ser oriunda de salário. Durante décadas, existe a discussão na justiça da possibilidade do credor em avançar sobre o salário do devedor. E a discussão fica na margem entre 0% e 30%, mas nunca todo o valor encontrado na conta corrente. A atitude ilícita do banco em bloquear o valor impôs ao autor da ação, ou seja, ao correntista, uma situação que supera o mero aborrecimento, comprometendo inclusive a sua sobrevivência. E diante disso, o magistrado condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais fixadas em R$4.000 e determinou o imediato desbloqueio dos valores em conta corrente sob pena de multa de R$1.000 por dia. O banco, lógico, interpôs recurso pretendendo a diminuição do valor da condenação em danos morais e a exclusão da multa diária a que ele foi condenado, caso ele não cumprisse com a determinação judicial. O colegiado, lá do Juizado Especial do Distrito Federal, negou provimento ao recurso, confirmando o entendimento do juiz e consignando que as quantias foram fixadas em valores razoáveis. O que isso traz para a gente pensar? Traz para a gente pensar o seguinte, que salário, gente, ele é sagrado. Você trabalhou o mês todo e você tem o seu salário para receber. Então, não pode o banco ir lá e pegar todo o dinheiro do seu salário por conta do pagamento de uma dívida que ele acha que você tem com ele, tá? Então, se o banco já fez isso com você, ou se fez com alguém que você conhece, multiplique essa informação aqui, porque esse é um precedente jurídico muito interessante e a gente está vendo aqui que se existe a possibilidade de ser bloqueado valores da conta de algum correntista, a discussão, se existir possibilidade, né, de avançar sobre o salário da pessoa que está em conta corrente, a discussão ainda é entre 0% e 30%. Nunca o valor total, como o banco fez, que com certeza aí já foi decretado judicialmente como totalmente ilegal e o banco foi condenado, inclusive, a pagar uma indenização por danos morais a esse correntista, tá bom? Essa é a nossa notícia do texto de capa de hoje.